Olá, caríssimos, olá, caríssimas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tranquilos? Estamos aqui em mais uma tarde de sábado, falando e tratando sobre, vamos falar hoje sobre os 10 passos que você precisa compreender para iniciar na advocacia, tá? Nós vamos receber aqui hoje as queridíssimas, as caríssimas advogadas do futuro, Maiara e Cíntia. Pessoal, nós estamos aqui aguardando um pouquinho só, já vou chamá-las aqui, tá? Pessoal, vai ser muito legal, tá? Eu quero que vocês curtam bastante essa live, eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa, um trabalho sensacional que essas meninas vêm fazendo, né? E a gente está ali de fato trabalhando para que vocês tenham a maior segurança possível em estar, em falar, em fazer, né, um bom trabalho desde o início. Não só durante a faculdade, né? A gente trabalha incessantemente para isso, mas a nossa preocupação é que vocês tenham de fato Opa, deixa eu chamá-las aqui, que elas estão aqui conosco. Peraí. Porque uma carreira legal, né? Um trabalho legal durante a faculdade e depois dela também, né? Olá! Boa tarde! Opa! Pô, meu fone aqui. Como vocês estão? Graças Tudo em paz? a Deus, Joia, tudo graças ótimo. a Deus. Sábado é aquele dia de descansar um pouquinho, colocar as coisas em ordem e estudar e aprender também, né? É isso mesmo, é isso mesmo. O sábado é o dia que eu pego para ler uns livros, para fazer as minhas coisas, algumas coisas pessoais, mas a gente tira normalmente um bom tempo para cuidar dos alunos, fazer esse canal aqui com vocês, né, do Direito em Alta Performance, né, já que a gente não tem condições de fazê-lo presencialmente, como a gente sempre fez nesses anos todos, né? Lembrando que todos os sábados a gente está na Unic Aeroporto, trabalhando no auditório com os nossos alunos de forma presencial, e agora a gente está aqui com esse canal, aqui no meu Instagram mesmo, é a maneira, né, que a gente encontrou de fazer dar certo, né, para continuar esse aproxima, trabalho. conecta, e acho que esse é o caminho mesmo, é encontrar as ferramentas que a gente tem para a gente conseguir proximidade. Eu ia brincar, falar o seguinte, que Deus ajuda quem estuda aos sábados. Então, pessoal, se vocês têm um ditado, né, que Deus ajuda quem cedo madruga. Olha, mas Deus ajuda também quem estuda aos sábados. Então, assim, o conteúdo é bem legal, vai ser de uma forma muito leve, que a gente vai conversar com o professor Cleuton hoje. Então, já aproveita, ele já avisou que vai ter sorteio, que tem muita coisa legal. Pega esse aviãozinho que tem aqui do lado, chama ao menos, gente, uma pessoa para vir participar contigo nessa live. Vai que o assunto que nós vamos tratar aqui hoje vai ser algo que pode mudar a vida de alguém e você participou disso. Olha que coisa legal. Então, realmente, vamos fazer essa corrente do bem, chamar outras pessoas para vir aqui somar, aprender. A gente sempre tenta ler os comentários, né, professor? Fazer realmente, por mais que nós estejamos cada um na sua casa, no seu escritório, na sua área, mas a gente consegue realmente se conectar com as pessoas que estão aqui com a gente. Olha lá, o Fábio colocou, quem madruga estuda ao sábado. Rapaz, esse daí já tá anos luz na frente, hein? Madruga e estuda ao sábado. A aprovação na OAB garantida, a aprovação no concurso garantido, não é assim? Olha aí, ó. É isso aí, é meta, né? Foco. O William Douglas fez aniversário essa semana, né? Um abraço para o William Douglas. E ele trata disso aqui, né? Ele trata disso aqui, de ter disciplina nos estudos para que a gente consiga. Se o cara consegue madrugar, estudar aos sábados, o espaço dele no concurso está bem próximo, né? É isso e aí. No sucesso. Na verdade, não, a gente fala em concurso, né? A gente fala em concurso porque o curso de Direito ele já implica na advocacia diretamente, né? A gente já entra advogado, né? Então, automaticamente, isso já está embutido ali no sucesso, né? Depende da escolha agora, né? A gente vai tratar sobre isso daqui a pouquinho, né? Antes, só um recadinho aqui, antes da gente entrar com vocês nesse tópico, né?
Para quem ainda não fez, entra lá no Instagram embaixo. Tem se tiver aqui, não entra ainda não, tá? Espera, depois entra lá, depois que fizer. Ou já entra agora, caminha aqui o aviãozinho, e coloca lá a pessoa depois para mim, o nome de quem fez e o nome para quem você encaminhou o aviãozinho, para que participe do sorteio dos minicursos do Felipe Lima. São 3 minicursos, viu, menino? Não sei se vocês acompanharam lá, eu copiei vocês, né? Uhum. São 3 minicursos sensacionais. São minicursos, são pequenos, né? Mas são cursos que custam em torno de R$300, mais ou menos, cada um. E o Felipe está fazendo uma super promoção aqui com a gente para que a gente possa propagar para o máximo de pessoas possíveis. Primeiro, disciplina inabalável, né? Eu adoro quando o Felipe fala disso, ele fala com empolgação que é absurda, né? Então, disciplina inabalável. É o primeiro curso. Imunidade emocional é o segundo curso. E técnicas de aprendizagens aceleradas. Esses 3 minicursos vão estar sendo sorteados. Aquele que for sorteado vai poder escolher um dos 3, tá bem? Ali, o Denis já disse que quer esse. E esse de aprendizagem acelerada, eu já fiz esse curso dele e é muito bom. Ele tem umas ideias de mapa mental que, assim, depois que você aplica isso no seu método de estudo, seja isso para elaborar uma petição, para você estudar para um caso de um cliente, ou para quem quer estudar para a UAB, para concurso, é incrível, gente. É incrível porque você acaba desenhando toda a problemática e resolução da problemática na sua mente, e todas as vezes que você precisar acionar esse gatilho para lembrar esse conteúdo, é incrível como você lembra de tudo, do começo ao fim. É muito legal, é muito legal mesmo. Muito e bom. Esses cursos, acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Fala um pouquinho sobre essa necessidade realmente que está batendo aí a nossa porta em buscar também outras coisas para somar dentro do direito. Então, realmente, quem aí for o grande sortudo, gente, pode aí já aproveitar, segurar com as 2 mãos e fazer isso, porque vocês vão utilizar, seja lá a área de vocês. Isso realmente hoje está sendo muito requisitado por todas as profissões, por todas as empresas, essas outras habilidades que a gente precisa desenvolver ao longo da vida. Exatamente. Esses cursos do Felipe são muito bons. Primeiro, eu fiz a formação em coaching com ele, né? Então, a gente sabe o que ele trata dentro de cada um deles e eu tenho certeza que isso assim, para todo mundo precisa, tá? Independentemente de ser aluno de direito ou aluno de outro curso qualquer, ou a pessoa que queira ter paz de espírito, né? Fazer disciplina inabalável para quem quer realizar alguma coisa, né? Imunidade emocional, o curso de imunidade emocional dele, que é o título do livro dele, de um dos livros dele, né? Assim, fora do comum, tá, pessoal? Mas, enfim, escrevam lá, coloquem alguém lá no comentário, no videozinho que está lá no meu post, no meu Instagram, que depois a gente vai fazer o sorteio, a gente vai entrar em contato com vocês vão escolher qual o livro, vamos passar o e-mail, né, de vocês, que aí eu vou encaminhar para o Felipe para ele poder inscrever aquelas pessoas que estiverem lá, tá bom? Meninas, então, primeiramente aqui, parabéns, né, antes de qualquer outro assunto que a gente vai tratar aqui, parabéns pelo livro de vocês, eu fico muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Eu sei que vocês já eram parceiras, já eram conhecidas, né? Mas a gente aproximou muito vocês ali como professoras da Unic, né? E vocês foram escolhidas a dedo, tá? Não é nenhuma circunstância assim, mas a gente quando pensou em alguém com um perfil para trabalhar ali com os alunos do NPJ, do nosso núcleo de práticas jurídicas, podem ter certeza que vocês vieram na minha cabeça para que eu chamassem ali com carinho e sabendo da competência, tá? Então, assim, foi um prazer enorme para mim saber desse livro, né? Esse livro é um livro que vai ajudar muita gente e o grande X do sucesso é esse, né? O grande X do sucesso a grande questão quem que eu quero ajudar com essa minha ação, né?
E a gente trabalha incessantemente para isso, né? Mas me explica aí, como que surgiu essa ideia? Ele deixa a gente emocionada. Deixa a gente emocionada. Depois quer que a gente fala as agora coisas. a vida tem que falar. Poxa vida. Professora, eu acho que assim, eu vejo, depois que a gente se torna professor e que às vezes a gente vê os nossos alunos trilhando alguns passos, a gente consegue ter um sentimento tão diferente que às vezes se aproxima quando você realiza um grande feito, tem um filho, ou casa, ou encontra alguém que você queria, mas quando você vê alguém que você participou da formação dele e essa pessoa alcançando, né, outros passos, a gente se sente parte disso. Então eu acredito que você se sinta realmente muito parte disso, porque a gente também sente isso com os nossos alunos. E para nós, realmente, é uma honra muito grande lecionar na instituição da qual nós nos formamos. A gente não tem, assim, palavras para agradecer realmente pelo carinho, pela confiança que tem no nosso trabalho. A gente sempre tivemos umas ideias um pouco diferentes, umas coisas, mas que realmente a gente sentia também essa necessidade, já era algo também que a instituição vinha fazendo, então somou realmente essa vontade de fazer e a gente conseguiu fazer algo diferente e estamos fazendo algo diferente. Então a gente fica muito feliz, não só de estar fazendo um trabalho da porta para fora, mas de saber que o nosso dever de casa ali com os nossos alunos, a gente também está conseguindo a cada aula, a cada curso de extensão, a cada atendimento, a cada audiência, a gente está conseguindo entregar muito disso que a gente teve, muito disso que a gente escreveu, e isso também só foi possibilitado por essa vivência, né? Essa vivência de sermos professoras, de sermos advogada. Então, quando a gente para escrever um pequeno manual, mas das nossas experiências, quantas frases ali que a gente escrevia que parava e falava assim, poxa vida, e a gente passou por isso daqui mesmo. Passou. E depois você vê, e ó, eu vi que tem várias pessoas que comentaram aqui, tem gente de outros estados. Então, é bem legal isso, por quê? Porque a gente começou a perceber com o nosso perfil e os eventos que a gente fazia, ter contato com outras pessoas que não eram também os nossos alunos e ver que realmente existia uma dor. Existia uma dor, né? O que eu vou fazer depois e como eu vou começar. E o que me começou a incomodar a minha, Maiara, foi às vezes de conhecer e receber um e-mail de uma pessoa lá do interior da Bahia e falar assim, olha, passei 5 anos na faculdade, formei e agora eu não vou advogar, isso daqui não é para mim, eu não nasci para isso. E aí você fala assim, não, você não passou 5 anos numa faculdade, você não aprendeu tanta coisa para você agora, você pode tomar um rumo diferente? Pode, mas sem tentar, sem realmente ver todas as oportunidades que aquilo poderia oferecer. Então, isso nasceu de uma dor mesmo, né? Assim, é o que eu sempre falo, se a sua escolha de vida for fora do direito, ótimo, maravilhoso. Desde que você esteja cumprindo o seu propósito e que você seja feliz com a escolha que você fez. Agora, o que nos entristecia, e eu acho que foi em razão disso que a gente falou, a gente precisa ajudar esses meninos, essas meninas que moram no nosso coração, né, a não desanimar, porque às vezes o que a gente via é que eles acabavam desistindo de um sonho que tinha nascido 5 anos atrás, que eles haviam comemorado quando passaram no vestibular, que haviam criado expectativa, que a família inteira tinha sonhado junto com eles durante 5 anos, passado por todas aquelas dificuldades que a gente sabe como é, às vezes você cursar uma graduação, estudando, estagiando, como é o período do TCC, como é que são os períodos de provas, então passou por todo o processo para chegar no final e falar bem assim, eu não consigo. Então isso é o que doía na gente. Então assim, às vezes diferente dos outros livros, a gente tentou colocar algo que a gente experimentou, que a gente vivenciou no início das nossas advocacias, no início da nossa vida prática, e de uma forma muito simples, professor. Tanto que, assim, a gente tentou sair da linguagem acadêmica científica para a gente falar de forma clara, para que o aluno não fique ali esperando ler 500 páginas para começar a ter uma ação. Então, a gente tentou ser conciso, objetivo, para que ele consiga, assim, a cada capítulo, ter insights e anotar, ó, eu vou fazer isso para cumprir esse tópico, eu vou fazer isso para cumprir esse tópico, eu já tenho ideia disso, para que ao final da leitura, e assim, a gente tentou fazer uma leitura tão prazerosa, como se nós estivéssemos lendo para nós. Então, a gente escrevia, dava uma para outra ler, falou, nossa, assim, é isso que eu quero gerar conexão com o leitor, eu quero que o leitor sinta que nós estamos escrevendo para ele, com o nosso carinho, com o nosso coração. Então, as nossas madrugadas ali,
do início do ano até aqui foi dedicada realmente a isso, né? E depois passou por revisão, né? De professores de português, revisão ortográfica, revisão de coesão, coerência, né? Enfim, Claro. depois a gente encaminhou para a editora, teve a aprovação. Então foi um longo processo até que a gente conseguisse realmente essa semana fazer esse lançamento. E assim, é tão genuíno tudo isso que a gente tentou fazer, que a gente acabou abrindo mão de um lucro que a gente poderia, às vezes, estar visando, estar querendo, para colocar um preço de custo assim extremamente módico. Como diz uma amiga cuiabana minha, ela postou essa semana, é mais barato que um baguncinho Coca-Cola real oficial. Ela disse, gente, real oficial, é mais barato que um baguncinho uma Coca-Cola. E é exatamente isso. A gente sabe que tem a parte da editora, da plataforma, da Amazon, mas a gente tentou o quê? Nesse momento, o mais importante para a gente é gerar valor. Gerar valor na vida dessas pessoas que às vezes estão em casa, estão aí reconstruindo, remodelando, replanejando as suas vidas. E é um momento realmente de fazer isso que vocês estão fazendo. Essas pessoas que estão online aqui, o momento é esse. O momento é de assistir lives, de adquirir conteúdo, de consumir conteúdo de quem vocês saibam de quem estão consumindo. Conteúdo que vocês têm segurança, que tem fonte segura. Por quê? Eu vou falar por mim, eu assisti lives durante esse período que são verdadeiras aulas. Aulas gratuitas de 1 hora que eu saí impactada daquelas aulas. Então, esse é o momento. Então, a ideia nossa foi exatamente essa, assim. Proporcionar um conhecimento que a pessoa consiga colocar em prática e que ela consiga, a partir desse conhecimento, repensar a vida e ter um novo insight, uma nova motivação, realmente para a advocacia, que é o que a gente ama. Se a gente fosse falar, por exemplo, de concurso, não seria a nossa praia. Não porque nós, em algum momento, não estivemos dele. Eu já fui concursada por 2 vezes. Mas porque hoje nós estamos mergulhadas na advocacia. Hoje nossos olhos brilham pela advocacia. E hoje, realmente, a gente tem esse amor por inspirar pessoas através da advocacia, né? Então é o que a gente gosta de fazer. Docência e advocacia deu match, como fala, né? É o que a gente gosta, é a nossa essência, é isso, é docência e advocacia. Show de bola, show de bola. E é isso mesmo. A gente sabe que tem muita coisa aí que são proveitosas, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de um aluno curioso, ele não tinha maldade não, ele estava perguntando o que você está ganhando desses autores para fazer essas lives no sábado, tipo Paulo Sumariva sábado passado, né, e outros que virão. Aí eu parei e falei, cara, ganhando o quê, meu? Eu estou tentando passar para vocês, por exemplo, Paulo Sumariva falou 3 questões de processo penal para a próxima prova da OAB. Então, quem assistiu a live, quem não assistiu, tá disponível lá no meu Instagram. Quem não viu, pode ver. 3 questões para a próxima prova da ordem, tá lá. Aí o aluno, às vezes, fica por uma, né? Aí eu coloquei para ele, falei, não ganha nada não. A gente está aqui, para passar para vocês a experiência de alguém que já viveu. Né? E quando vocês lançaram o livro agora, eu fiquei muito empolgado, muito assim, feliz por vocês, né? E mais feliz ainda pelos nossos alunos, que vão ter a oportunidade de ter a condição de se espelhar em alguém que já viveu e já passou pelas mesmas dúvidas que estão ali, né? E todos nós passamos, né? É natural que o aluno que está na faculdade, ele começa, a menos que ele tenha já, o pai tem um escritório não sei o que, tenha isso, aquilo, né? E ele já tem um direcionamento ali, a maioria de nós temos essa dúvida, né, de como fazer. Eu, graças a Deus, eu tinha na minha cabeça já, desde muito antes de entrar na faculdade, que eu queria ser professor. Eu só queria saber se ia ser de química, como eu passei na USP, na época de Química, né, em Ribeirão Preto, ou se ia ser Direito, né, que é o que realmente eu optei depois, né, mas eu sabia que eu ia ser professor, de alguma maneira eu já tinha isso dentro de mim. Agora, me diz uma coisa, pessoal, queridas, caríssimas, advogadas do futuro, é isso aí. Tem hora que eu tenho medo, quando eu falo advogado do futuro, eu lembro do Exterminador do Futuro, que é a coisa toda, entendeu? Então, essas advogadas do futuro terríveis. Vamos lá, o livro que vocês colocaram, eu estava dando uma olhada ali, 10 passos para iniciar na advocacia, tá à venda, então. Deixa eu mostrar a capinha do nosso filho, prof. Vou mostrar a capinha do nosso linda, filho, viu? Ficou,
gente. Olha aqui. Ficou linda, 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 linda. Deixa eu tirar um minuto aqui os comentários, já abro eles de volta, tá? Eu quero, opa, cadê? Não. Deixa eu tirar aqui, Dai. Peraí, não, onde que é? Aqui embaixo, né? Desativar os comentários. Isso. Aí. Aqui, gente, olha lá. Aí, show! Esse é o nosso filhote, gente. De verdade lindo, mesmo, ficou. assim, a alegria que a gente sentiu ao ver isso, professor, a gente não sabe descrever. A alegria e assim, parecia que a gente estava vivendo algo surreal, assim, de falar assim, meu Deus, nasceu, deu certo, ele concretizou, materializou, sabe? Então a gente está muito feliz mesmo, muito feliz. É um filhotinho mesmo que está aqui na nossa mão. Ficou linda essa capa, viu? Ficou linda essa capa. Então, se a pessoa quiser adquirir, ele faz o quê? Entra lá na Amazon, é isso? Isso, no site da Amazon, ou então no nosso perfil, na nossa bio, no perfil da @advogadas do futuro, na bio tem o nosso perfil. Lá tem todos os nossos contatos, embaixo tem um linkzinho chamado e-book 10 passos. É só clicar que redireciona direto para a página da Amazon para compra. E aí, como a gente acabou cedendo exclusividade para a Amazon na venda, justamente por a gente entender que a Amazon hoje é uma plataforma de marketplace extremamente segura, extremamente confiável para colocar dados de cartão, para você ter essa segurança toda. E é uma forma da gente também abranger bastante público, né? Porque às vezes no nosso perfil a gente acaba tendo contato com uma quantidade limitada e o que a gente quer mesmo é inspirar o máximo de pessoas que a gente conseguir com esse trabalho. Então, a gente acabou optando pela Amazon. A aquisição pela Amazon é apenas via cartão de crédito. Se você já tem aquele Kindle ilimitado, que você paga aquele valor mensal para a Amazon, você baixa o e-book gratuitamente. Porque de grátis. De graça, entendeu? Se você faz a assinatura do Kindle ilimitado lá na Amazon. Caso você não faça a assinatura do Kindle ilimitado, então ele custa R$ 9,90. Você baixa o aplicativo do Kindle gratuitamente na Play Store, tanto para iOS quanto para Android. E aí faz a leitura no celular, no computador, enfim, da forma que você preferir. Algo que não poderia ser diferente, né? Falando de advogados do futuro, se não fosse algo digital, não seria a gente. Então tinha que ser digital, nosso primeiro lançamento, tinha que ser algo na palma da mão, para a pessoa ler no celular enquanto fica na fila do banco, enquanto espera, né, dentro do carro abastecer, vai lendo fazendo aquela leitura. A gente tentou fazer tópicos curtos, fáceis, rápidos, para que você, assim, o objetivo é consumir um conteúdo e colocar em prática. A gente tentou fazer um manual prático. A ideia foi essa, desde o início, sabe? Olha lá, o Robner Malheiros também colocou, quem tem a Amazon Prime também baixa de forma gratuita, gente. Então, se você já tem esses produtos da Amazon, então, tá facinho. Um clique, baixou, tá na sua mão sem custo nenhum. Show de bola, show de bola. Quem não tiver, entra lá, adquira, é baratinho, é menos que um baguncinha e uma Coca-Cola. É isso aí. Na cantina da Unig, que é mais barato ainda. Eu vejo que vocês trabalharam lá, primeiro, empreendedorismo, né? Trabalharam as escolhas entre advocacia, concurso, né? Trabalharam a imagem, né? Como trabalhar a imagem pessoal do profissional, trabalharam o network, né? As diligências, enfim. Como que vocês chegaram, por exemplo, essa questão do empreendedorismo? Eu digo para todo mundo, né? O empreendedorismo jurídico é o seu futuro. Empreendedorismo jurídico, para quem quer advocacia, é o seu futuro. O que nós podemos falar um pouquinho sobre essa parte aí do empreendedorismo jurídico para esses alunos maravilhosos, caríssimos, maravilhosos? Eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente começou realmente a olhar para as experiências que a gente teve, porque nós não viemos de um modelo totalmente disruptivo que a gente está vivendo hoje. A gente veio de um modelo totalmente tradicional. Tanto estuda, passa no concurso, tem a advocacia. E nessa evolução realmente constante do mundo, e quando você abre o escritório, você começa a perceber que você precisa ver o escritório como um negócio. O escritório, ele precisa
dá lucro no final do mês. A advocacia, ela não é uma atividade mercantil, mas se você não tiver um entendimento e uma visão de empreender, de empreendedor, olha, por que eu vou comprar um computador X e não vou comprar outro? Ah, porque a memória do outro é mais rápida, porque em vez de gastar 20 minutos para ligar, ele vai ligar com 5 minutos, e tudo isso é valor, tudo isso é custo, e essa visão já pensando no futuro. Então, quando a gente olha para um negócio, você começa a olhar qual será o próximo passo, você está falando de empreendedorismo. Porque senão a gente abre, e seja advocacia, seja um consultório, e você fica apenas sentado lá esperando a oportunidade vir bater na sua porta. E hoje, dificilmente a oportunidade ela vai bater na nossa porta. A gente tem que ter a habilidade de criar as nossas próprias oportunidades. E com essa democratização da internet, que se tornou a maior rua, a maior avenida do planeta, não existe uma diferença de um escritório, de um advogado que está lá na Paulista e um advogado que está aqui em Sinop. Ou do maior escritório de advocacia da América Latina. Ou do maior escritório de advocacia, seja de onde for. Por quê? Porque a gente está tendo essa possibilidade de paridade de armas. Claro, a gente tem toda essa questão do viés ético, a gente tem que obedecer isso, porque senão isso pode ter implicações seríssimas, principalmente para o jovem advogado. Mas quando a gente começa a olhar para essa perspectiva e modelagem de negócio, em que a gente também saiu de um modelo que era, né, linear. X é X e pronto, e acabou. E a gente começa a viver um modelo circular, um modelo sustentável. A gente começa a olhar para a advocacia como a advocacia das oportunidades. A gente percebeu algo, professor, que assim, todo aluno que começa direito, e às vezes você perguntava, nem sempre a primeira opção dele é advocacia. Porque parece que as pessoas falam tanto do concurso público, de ser juiz, ser promotor, ser delegado. Aí todo mundo já chega, né, segundo semestre, vai lá de terno, coloca o vadimeco, agora vamos, porque nós temos nossa biblioteca digital, traz no seu iPad, no seu celular lá, seu vadimeco ali. E a pessoa às vezes, advogar, nossa, mas tem tanto advogado, não sei, acho que esse negócio não é para mim, não. Gente, advogar é bom demais, advogar é muito bom. E você tem a oportunidade de fazer coisas que o concurso público não vai te proporcionar. Imaginamos lá o juiz, ele não tem esse poder dele de ação, ele tem que ser provocado. Ele não pode, às vezes, claro, com todo o conhecimento, igual, por exemplo, o senhor falou do professor e juiz William Douglas. A vara dele foi estudada, ganhou prêmio, por quê? Porque a produtividade, a forma com que ele faz é algo sensacional. Mas ele é uma exceção, ele é um pontinho aí um pouco fora da curva. A grande maioria das pessoas, quando entram para o concurso público, vão às vezes fazer aquilo da mesma forma. Na advocacia, não. Esse pensamento de empreender, o que eu vou fazer diferente? Todos os escritórios estão fazendo isso, todos os advogados estão fazendo isso. Quem é o meu cliente? O que eu vou fazer de diferente? Então, são questionamentos de perguntas, e aí para quem fez curso de coach, curso de mediação, a gente entra nessas ferramentas, a gente aprende através das nossas próprias perguntas. E detalhe, nas perguntas está também a resposta. Então, quando a gente fala de empreendedorismo dentro da advocacia, é essa gama, é essa junção de tudo. Realmente não ver o escritório como algo estático. É ver que o escritório, ele é algo que precisa ser dinâmico. Porque se ele não for dinâmico, se ele ficar ali como a professora Mayara fala algo que eu gosto muito, que é a advocacia da esperança. Você coloca a placa, abre ou faz lá o perfil, seu cartão, entrega, e aí você estuda e espera as coisas acontecer, o cliente vir bater na sua porta. A quantidade de habitantes, advogados, não dá mais. Então, o que eu vou fazer de diferente para o cliente ver em mim um diferencial? Então, eu preciso ter realmente esse pensamento de empreendedorismo. É bem isso. Claro. E aí o empreendedor, ele não sabe só de direito, né? E é isso que a gente bate muito na tecla no nosso perfil, nas nossas lives. Não dá para o profissional do futuro saber só de direito. Você não tem como abrir um escritório sem saber de gestão. Senão, o camarada pega lá o seu primeiro honorários lá de R$1.000, R$5.000, R$10.000, já compra uma viagem, já vai viajar. E aí, final do mês você tem energia, você tem água. E aí, se acontece uma pandemia, quem vai pagar o salário do estagiário, né? A bolsa estágio do estagiário? Quem vai garantir a água do final do mês, a energia, a conta do celular, da internet? Então, entra em outras searas de conhecimento que o advogado precisa saber para que ele não se frustre.
Senão, em poucos meses da advocacia, ele vai estar frustrado. Então, você precisa entender um pouquinho de modelagem de negócio mesmo, de planejamento do seu negócio, né? Claro. De realmente de ter o capital de giro, de realmente entender um pouquinho de gestão financeira, um pouquinho de gestão de pessoas, porque ainda que ele comece sozinho, ele tem que entender gestão de pessoas, porque a nossa profissão, ela é lidar com pessoas o tempo inteiro. Seja o servidor do cartório, do fórum, seja o seu cliente, seja o seu estagiário, a sua secretária. Então, você precisa saber entender de tudo isso. Então, a gente fala que empreendedorismo são múltiplos conceitos e conhecimentos que precisam estar atrelados a um comportamento empreendedor. E também não adianta eu saber todos esses conceitos, entender tudo isso e não colocar em prática. E ficar na advocacia da esperança, esperando acontecer. Então, você tem que ter o conhecimento, mas incorporar ele dentro de um comportamento, né? Na live com o Felipe Lima, no sábado retrasado, eu estava falando justamente isso aí. Não sei se vocês acompanharam, mas a gente estava conversando o seguinte. Olha só. Eu falei, Felipe, fala um pouco aí sobre aprendizagem para esses alunos. O que você daria de dicas para ele? Ele falou, leia um livro. Né? Ele citou esses aqui, né? Tem um monte de livros aí atrás, tal. Se você ler um e colocar ele em prática, você vai ver como a sua vida vai mudar, né? E assim, então, aqui hoje, eu já dou a dica para quem está nos vendo e para quem vai acompanhar depois, quando ficar lá no nosso perfil para ver, eu vou dar uma dica que essas meninas estão falando. Pessoal, resumindo ali, não deixem de colocar em prática aquilo que você lê, tá? Senão vira mera informação, né? Vira mera informação. Informações nós temos aos montes. Então, se a gente coloca aqui, empreendedorismo é necessário, né? Eu acho que a Unic ela é inovadora nesse aspecto, né? E aqui eu vou trazer a coordenação nesse momento só. A Unic é inovadora nisso aqui, por quê? Porque ela disponibiliza, por exemplo, para os alunos algumas introduções sobre esse setor de empreendedorismo e atividades complementares ali para eles. E a gente faz isso, né, há anos. Algumas faculdades têm buscado agora trabalhar isso também, mas é importante, empreendedorismo é importante. Aprenda com essas meninas, o que elas estão fazendo, o trabalho delas. Elas poderiam fazer a advocacia da esperança, de colocar ali, né, o cartão, distribuir o cartãozinho, né, Cíntia, que você estava comentando, né? Distribuir o cartãozinho e deixar por isso mesmo, né? E a advocacia não é isso, tá? A advocacia não é isso. E é isso mesmo que vocês estão falando, né? Tem que empreender, tem que ter essa visão e tem que praticar, né? Tem que colocar isso em prática. Por exemplo, né? Eu vou lá, estudar não, aí põe o Chapolin Colorado. Não, para que eu vou estudar se eu poderia estar, sei lá não sei onde, tomando uma cerveja. Aí amanhã ou depois o seu cliente está lá te acompanhando, na hora que ele... Será que esse é o profissional que eu quero para cuidar das minhas coisas, dos meus negócios, daquilo que eu preciso na advocacia? Né? Então, tem um outro assunto muito legal aqui, que é justamente essa da imagem pessoal, né, que a gente está colocando, mas associar, montar escritório, ter home office. O que é isso nesse livro que vocês colocaram? O que vocês quiseram colocar ali? Só uma palha também, né? Porque quem quiser vai ler, vai comprar o livro depois lá, né? Esse tópico eu vou deixar para Maiara, mas deixa eu só fazer um adendo para quem às vezes está vendo. Ativar os comentários também, se alguém tem alguma dúvida. Pode, não tem problema ficar subindo os comentários nada. Eu queria deixar vocês já. Não, tem uma pergunta aqui muito legal, que o Fábio faz aqui. Como vocês definem a justiça em uma frase? Fábio, você está de sacanagem, né, Fábio? É o Fábio Corrêa, nosso aluno, né? Deixa eu explicar. Michael Sandel, que é o filósofo, o melhor professor há alguns anos dos Estados Unidos, é professor de Harvard, e tem um livro que chama-se O que é Justiça, né? E Hans Kelsen escreveu um livro sobre justiça. O Problema da Justiça, que é capa hoje. O livro de Hans Kelsen chama-se O Problema da Justiça. Vi hoje esse livro.
E ninguém consegue explicar o que é justiça. Eu vou dizer uma frase aqui, eu vou colocar para vocês, que eu vi uma vez numa entrevista num jornal das 7 horas da noite, que entrevistaram. Eu nunca esqueci isso, faz muitos anos, pessoal, faz, sei lá, 20 anos isso. E eu nunca esqueci. Era uma reportagem sobre a seca no Nordeste, e entrevistaram um senhor falando sobre justiça e injustiça, aquele sofrimento todo, né? E aí perguntaram para o senhor, o que é justiça? Perguntaram para esse senhorzinho, né? E ele virou e falou assim, olha, moço, eu não sei te responder, conceitualmente ele quis dizer isso, né? Não sei te responder o que é justiça. Eu só sei que justiça para mim é igual à luz. Quando ela falta, eu sinto, né? Então, é pesado. E isso foi a melhor definição de justiça, viu, Fábio? Que eu já vi na minha vida sobre o que é justiça. Porque qualquer livro que você perguntar o que é justiça, que você lê sobre querer responder o que é justiça, ele vai te trazer mais dúvidas ainda. Mas vocês têm alguma frase? Como vocês definiriam justiça em uma frase? Eu usaria frase, essa do senhorzinho. Eu não sei, mas eu para mim, assim, justiça começa pelas minhas atitudes. Eu sou uma pessoa que eu me indigno muito quando eu vejo situações de injustiça, e das mais simples às mais complexas. Isso realmente me indigna, isso, nossa, assim, sabe, chega, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Então eu penso e eu tento realmente praticar isso na minha vida. São as minhas atitudes, eu como pessoa, como uma parte desse mundo que contribuo para as coisas ser justas ou não. A gente tem as nossas imperfeições, os nossos defeitos, mas a gente consegue muito sopesar entre o que é certo e o que é errado, entre o que é ético, entre o que é o imoral. Então a gente consegue, através daquilo que a gente faz, porque eu posso falar, mas as minhas atitudes, o que eu faço efetivamente, isso eu contribuo para esse senso do que é justo ou do que é injusto. Para mim é muito isso, assim, eu não tenho também um conceito, eu gosto muito daquela frase, né, de justiça, que não é o falar dos maus, mas sim o silêncio dos inocentes. Essa é uma frase que mexe muito comigo, mas a minha definição de justiça é uma definição mais simples do que eu faço para contribuir para esse mundo, sendo justa, injusta e as minhas atitudes. Isso para mim é um referencial de justiça. E falar de justiça é extremamente complexo, porque a gente está falando em determinar algo para outra pessoa. Então, antes de eu conseguir fazer isso para o outro, eu preciso saber fazer isso para mim. Por que no concurso do juiz você tem a terceira fase, que é a investigação social e moral? Por quê? Para que você esteja apto para julgar o outro, você tem que ter seus valores muito bem definidos, os seus padrões éticos e morais muito bem definidos. E talvez o mundo está como está hoje por falha nesses padrões éticos, né? Por realmente algo não estar andando do jeito que deveria. Então, quando a gente brinca assim, e eu vejo muitos palestrantes falando, isso é muito sério. Se a gente daria para falar uma live só sobre isso. O advogado é o primeiro juiz da causa. Caramba, isso é muito sério. Você se colocar como primeiro juiz da causa do seu cliente, primeiro você tem que ter esses padrões éticos e morais muito bem definidos. Do que é certo, do que é errado, do que é justiça, do que é injustiça, né? Para que você realmente não seja aquele que compre a briga ou a picuinha ou o sentimento do seu cliente a ferro e fogo, mas que você realmente saiba modelar aquela situação. Saiba fazer daquele espiral de conflito negativo virar uma espiral positivo. E nem sempre o seu cliente está certo. E saber isso, saber entender isso, é ser realmente o advogado da causa, né? Porque a gente vê às vezes pessoas aí se degladiando em processos, enquanto o processo não é o fim. O processo ele simplesmente foi um meio para uma vingança de um sentimento, de alguma coisa. Então, você vê que às vezes o advogado agiu de forma, às vezes, imprudente de levar a causa ao judiciário antes de tentar realmente ser o primeiro juiz da causa, né? Então, é muito sério. Justiça é algo assim... inclusive, eu vi esse livro hoje, eu estava vendo a capa dele com um colega, O Problema da Justiça, de Hans Kelsen. Como nós ganhamos o livro do professor Álvaro, que é O Erro de Kelsen, eu falei, gente, eu não posso ler O Erro de Kelsen antes de entender Kelsen. Qual foi as primeiras obras de Hans Kelsen?
Você tem que ler o livro do Fábio Leo Coelho, né? Como entender Hans Kelsen, né? Então aí eu quero adquirir o problema de justiça de Hans Kelsen. É que estudar para ler o livro. É isso aí. Gente, ó, o Cícero Cotrim falou assim, não consegui comprar o livro, só aparece versão para o Kindle. É isso mesmo, Cícero. O nosso contrato com a Amazon é para venda digital através do Kindle. Então, você vai comprar como Kindle normal, vai criar lá o seu login e sua senha, aí você vai no Apple Store, ou enfim, na Store do seu celular, do seu celular, do seu computador, e aí você vai baixar esse aplicativo aqui, ó. Gratuito, você vai baixar ele. E aí, quando você baixar ele, eu vou mostrar para vocês. Aqui vai ficar armazenado todos os livros digitais que você já comprou, entendeu? Que você ainda vai poder clicar lá. Claro que o primeiro é o nosso, né? Que é a nossa leitura de cabeceira. Gente, é tão legal porque quando o escritor falava assim, eu leio o meu livro, ele fala, mas por que ele tá lendo o livro dele se ele escreveu? Eu tô há 3 dias que eu só leio o meu livro, sabe? É um negócio muito gostoso, um negócio desse, não dá pra descrever. Mas vamos lá, professor. É isso mesmo. Vamos lá. Deixa eu só falar um negócio que eu tinha interrompido antes. Que nessa questão ainda, para às vezes quem tá vendo a live e às vezes não sabe como que vai colocar as coisas em prática. Tudo tem um ciclo e as coisas são feitas de processos e procedimentos. Então vale para vocês como que vocês vão chegar no resultado. Primeiro vocês vão mentalizar isso. Escreva, coloque para fora aquilo que vocês querem ou qual é a real necessidade. A partir disso, isso vai causar em vocês algum tipo de sentimento, vai deixar vocês mais animados, vocês têm que encontrar alguma motivação. Depois você vai colocar em ação e vai vir o resultado. E aí, qual que é o legal? Independente do resultado, se ele não é o esperado, tudo começa aqui. Então, você pega o resultado, você adequa o que você não gostou daquilo e você vai pensar diferente, você vai fazer. E isso a gente vai criando as nossas crenças, a gente vai criando os nossos próprios resultados positivos. Então, às vezes, quando a gente fala em alguns termos que pode ainda parecer que está muito longe, já coloca qual que é o mundo ideal das ideias. O que você pretende ou quando você formar, ou o que você pretende realmente ter. O que é o seu padrão de sucesso, ou de êxito, ou de realização. É muito importante a gente não deixar as coisas só na nossa mente, porque senão a gente pensa, a gente sempre parece que tem 2 vozes, né? Aquela que fala que vai dar certo e aquela que fala que não vai dar certo. Então, para potencializar essa, que é a verdadeira, de que as coisas podem dar certo porque depende da gente, tem um Deus no céu que abençoa tudo, é preciso a gente colocar para fora. E as coisas realmente vão caminhando para elas darem certo. É isso mesmo. Pessoal, assim, antes da gente continuar, deixa eu só lembrar vocês que estão aqui, entre lá, encaminha aí, manda um aviãozinho pro pessoal para vir aqui assistir a gente. E o Bruno Hintz, nosso aluno, foi nosso aluno também. Ei, Bruninho, e aí, cara, tudo bem? Tranquilo? Advogado, atuante aqui em Sinop, como você está? Seja muito bem-vindo. Ele colocou aqui, qual é o tema? O tema, meu querido, é exatamente aquela dúvida que você teve quando saiu da faculdade, né? O que eu vou fazer? Os 10 passos para eu iniciar na advocacia. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês, meninas. Me diz uma coisa, como descobrir o nicho de mercado do aluno? O que ele tem que fazer, ou o que vocês pensam ou escreveram sobre isso lá no livro de vocês? Quando a gente fala sobre escolher o nicho de mercado, a gente fala de uma necessidade hoje de se tornar autoridade num assunto. E aí a gente fala muito disso nos nossos conteúdos, no nosso perfil, que o advogado do futuro é aquele que tem muito bem definido a área de atuação. E você começa a agregar valor à medida que você agrega autoridade e competência num nicho definido. Então, eu sei que às vezes no início da advocacia pode parecer difícil o advogado, o jovem advogado, né, pelo Estatuto da Advocacia, jovem advogado que tem até 5 anos de advocacia, né? Então, às vezes, esse profissional que acabou de entrar no mercado, e quando a gente fala jovem advogado, está falando de jovem de idade, assim, jovem de profissão. Pode ser difícil você realmente nichar a sua advocacia e não pegar outros temas, justamente porque você precisa pagar as suas contas, gerir o seu escritório e tudo mais. Mas você precisa começar a direcionar a sua clientela, direcionar a sua audiência, a sua autoridade para um nicho bem definido. Qual nicho? Como eu vou saber? Todo mundo durante a graduação acaba tendo mais familiaridade, acaba gostando mais de uma área
ou por conta do professor que o inspirou, ou por conta da própria disciplina, ou por algo que ele vivenciou e talvez tenha sido a grande inquietude que levou ele a fazer direito, para descobrir aquilo, para entender aquilo e para atuar naquilo que às vezes foi algo que mexeu com ele em algum fato passado. E aí é justamente por causa disso que a gente acaba às vezes focando o trabalho de conclusão de curso em algo que realmente você gosta de trabalhar e atuar. Então a gente sempre fala, ainda que você faça mais de uma área, comece a se posicionar nas áreas que você pretende nichar. E quanto mais autoridade, quanto mais experiência, quanto mais segurança você tiver nessa área que você pretende advogar, mais a sua advocacia ela vai ficando especializada e mais você vai agregando valor. E quando eu agrego valor, eu aumento o meu preço e aí eu consigo não sofrer contratação, mas eu consigo, com certeza, atuar nas causas que realmente fazem parte e são aliadas ao meu propósito. Eu consigo realmente atuar naquilo que é o que vai fazer brilhar os meus olhos, que é o que vai me dar motivação para acordar todos os dias. Então, a gente fala muito nisso. É importantíssimo o advogado nichar a sua advocacia. Por quê? Veja bem, é algo que é muito fácil a gente entender. Eu preciso colocar um aparelho. Eu vou em qualquer dentista? Não. Eu vou naquele que faz orto, que faz aparelho. Eu preciso fazer uma cirurgia no joelho. Eu vou em qualquer médico? Eu vou no clínico geral? Não, eu vou no ortopedista. E se eu tiver que pedir uma segunda opinião, qual é a segunda opinião que eu vou pedir? É outro ortopedista. Então perceba que você, enquanto consumidor, tem um comportamento e quando você está do lado do advogado, você esquece desses comportamentos que você tem quando você é consumidor. Então é muito básico pensar isso. Mas aí as pessoas acham que abraçando o mundo elas vão conseguir. E, gente, a gente não dá conta de tudo. Eu tenho o maior prazer de ter parceria hoje com advogados de outros nichos. E quando algum cliente, que às vezes já é meu, da minha cartela de clientes, fala assim, doutora, eu tô com trabalho de trabalho. Olha, eu não advogo nessa área, mas eu tenho uma colega minha que é ética, que é maravilhosa, e você pode falar com ela, diga que eu indiquei, e você pode ter a segurança que ela vai te prestar o melhor serviço nisso daí. E eu não tenho medo dessa minha colega pegar o meu cliente para ela. Porque ela é tão ética quanto eu, a ponto de atender só naquele nicho que foi indicado, que é só o nicho que ela trabalha. E ele vai ser o meu cliente na minha área, vai ser o cliente na área dela, e nós, as duas, vamos atuar felizes, contentes na área que nós escolhemos e vamos prestar o melhor serviço aos nossos clientes. Então, a gente fala muito com relação a nichar nesse sentido, sabe? Então, assim, ainda que você não comece nichado, você precisa caminhar a sua advocacia para isso. De que jeito? Como que o advogado se posiciona? Com conteúdos informativos, fazendo artigos, livros, blogs, né? Numa roda de conversa, você vê todo mundo discutindo aquilo ali, você tem que estar antenado. Porque eles não estão discutindo da medida provisória 936 lá, e você diz que quer atuar na área do trabalho, mas você não sabe nem o que ela fala. Como é que você vai se posicionar na roda de conversa? Como é que sua mãe vai te fazer uma pergunta e você... Ah, mãe, não sei, depois eu vejo. Não é assim. Você constrói a sua autoridade dia após dia. E normalmente os nossos primeiros clientes são da nossa roda de amigo ou nossa roda de família. Então nós não podemos desprezar. Um serviço bem feito a uma mãe, um pai, ou um tio ou um amigo é a garantia do famoso boca a boca. Que é isso que nós temos que ter orgulho de ter. Ah, ouvi falar de você. Gente, esse é o arte do advogado. É isso que ele tem que ter prazer. E isso só vai acontecer quando você der a mesma importância para um cliente pequeno do um cliente grande. Mas quando você tiver segurança do que você está falando. E para ter segurança, gente, a gente parte do princípio que capacidade técnica todos têm e que todos estão atualizados, estudando todos os dias informativo de jurisprudência, estão entrando nos sites de informações jurídicas, estão vendo as últimas atualizações do nicho de mercado que você quer atuar. Esse é o básico. Aí a gente sai do básico para entrar naqueles outros assuntos que a gente trabalha de empreendedorismo, de gestão dentro do escritório, dessas coisas. Né? Professor, e acho também que é interessante a gente trazer para dentro da advocacia esse pensamento do o cliente como foco de tudo. Então, grandes corporativos, e o senhor sabe disso, estudam o cliente, né? User experience. Qual que é a experiência? Qual que é a jornada do cliente? E aí, o que é legal? Quem já é advogado, então você tem como mapear como esse cliente chegou até você. Foi porque você fez um post? Foi porque alguém te indicou? Foi porque você colocou um status no seu WhatsApp que você é advogado e alguém viu e comentou com ele? Por quê? Porque isso você começa a pensar o seguinte, se eu vou atuar no direito previdenciário, será que eu ter o meu escritório num prédio, no 10º andar, o meu cliente vai chegar até mim?
Olha só como que um erro assim pequeno pode ser grave e às vezes colocar o seu negócio, a sua advocacia, num status que ela não vai conseguir prosperar, porque você não conseguiu pensar quem é a sua persona, quem é o seu cliente. Então, a gente tem que realmente nichar. Mas aí, se eu vou advogar para o direito previdenciário, em regra, quem vão ser os meus clientes? São pessoas, Exatamente. E em uma grande parte, idosos, vão ser pessoas que podem ter algum tipo de deficiência. Deficiência, claro. Então eu preciso, será que eu colocar um Instagram e começar a escrever palavras totalmente rebuscadas, será que a pessoa vai chegar até mim? Será que esse meu cliente está no Instagram, gente? Então, às vezes você precisa pensar. E às vezes a gente vê muito isso, advogados jogando para todos os lados e às vezes acaba você perdendo o seu tempo, porque, gente, hoje o tempo é dinheiro. O advogado... E a gente sabe como é trabalhoso produzir um conteúdo. A gente que tem esse perfil acadêmico, a gente sabe o quanto é trabalhoso, às vezes, você tomar todas as cautelas de realmente passar uma linguagem simples, de você conseguir realmente encontrar o seu conteúdo com os alunos que você pretende atingir com isso. Então, é complicado. E aí você vê, às vezes, advogados perdendo tempo, conhecimento, desgastes, porque na maioria das vezes a gente não tem uma estrutura por trás que faz tudo isso pra gente. Somos nós mesmos, aplicativos, que fazemos tudo isso. E num lugar errado. Então, será que eu advogo, às vezes, no criminal? Será que o meu negócio é lá no LinkedIn? Eu advogo no previdenciário, meu negócio é aqui no Instagram? Entende? Então, assim, a gente sempre fala muito isso, da questão do marketing de conteúdo ético do advogado, que ele é informativo, que ele de forma alguma expõe, né, o profissional, não visa captação, não visa mercantilização da profissão, mas a gente também vê, às vezes, algumas falhas nesse sentido. Então, a gente gosta muito de conversar sobre isso, porque o futuro é isso que o Dr. Bruno Hintz falou. Em outras palavras, não sejamos clínicos gerais. Eu iria mais longe ainda, devemos focar em uma área, criminal, civil eleitoral, e o futuro não está tão distante. Devemos nichar em algo... Peraí, o restante não apareceu aqui. Não consigo ver o restante. Mas é exatamente isso. Em algo mais. Em algo mais. É exatamente isso. É buscar, escolher nichar na área criminal. Mas não basta isso. Deveria funilar mais ainda em um crime específico na sua área criminal. Você perceba que ele já é outro escalar. Conforme você vai nichando, você acaba se tornando referência numa única situação. Por exemplo, Dr. Bruno Hintz, sei que faz tribunal de júri de forma espetacular. Então, quem sabe, não sei se é isso, doutor, mas tô falando nesse sentido. Às vezes você vai nichar e vai se tornar referência naquele assunto. A ponto de seus outros colegas, que não são especialistas naquela seara, eu tenho 2 colegas que fazem criminal, mas se me aparecer um delito desse sentido, eu vou fazer parceria com o doutor fulano de tal, porque eu sei que ele é especialista nesse crime, nesse delito. Então, é exatamente isso. É o futuro da advocacia. É você prestar um serviço cada vez com mais qualidade, com mais experiência positiva ao seu cliente, de uma maneira mais ética possível, transparente. Não existe mais aquele cliente que ele só vai ficar sabendo como anda o processo dele quando ele te ligar ou quando ele vir no seu escritório. Seu cliente hoje, ele sabe manusear a consulta do PJE, a consulta pública, ele sabe manusear, jogar o nome dele no Google, ele sabe o número do processo, ele sabe quem é o juiz, ele sabe se o juiz está de férias, se está de plantão, ele sabe. Então, o negócio hoje é realmente implementar o tal do compliance dentro da advocacia. Transparência, ética, todos os padrões legislativos, para que o seu cliente não seja surpreendido com uma decisão. Você tem a obrigação de comunicá-lo, de antevê-lo de todos os atos, de explicar como é a trajetória processual para o seu cliente, explicar o que vai acontecer. Transparência, né, Mayara? É muito disso. Tem que ter transparência com o cliente. Cliente, o advogado precisa entender que cliente é cliente. Então, não importa se ele tem 60 mil hectares de terra ou se ele tem... ou se ele apenas possui ali um salário mínimo de salário mensal. Não importa o tamanho dele, a expansão. É claro que um vai dar mais retorno financeiro do que o outro. Agora, o atendimento tem que ser pro cliente, né? As pessoas têm que compreender isso. As lojas precisam compreender isso, né? Os locais... tudo tem que ser compreendido dessa forma, entendeu? A gente coloca isso para as pessoas porque a gente vive isso, né? Se a gente chega... Se eu saio daqui de gravata e terno e entro numa loja, eu sou atendido de uma forma.
nesse período de pandemia, eu estou sentindo isso, inclusive, eu entro lá de camiseta, igual estou aqui com vocês, né? Às vezes eu vou num lugar, chego lá, a pessoa já te atende de outra maneira. Não me sinto mal, porque eu sei que quando as pessoas fazem isso é porque são muito pequenas, então não vai me abalar, né? Não vai me dar essa resposta. Agora, o advogado, ele precisa ter essa preocupação de atender sempre, né? De ter esse perfil, né? Essa imagem, né, pessoal? A gente está caminhando aqui para o final, e faltam 5 minutos. E colocando o cliente realmente no foco, né? Quando o advogado ele claro, se torna a referência e a fonte segura, ele consegue fazer algo que vai além. Ele fideliza o cliente, ele encanta o cliente. E aí, quando o cliente, mesmo que você não esteja advogando para ele vê em você alguém que ele pode confiar, independente se você atua na área ou não, você vai ser a referência que ele sempre vai perguntar. Então, realmente, nesse novo modelo de advogar, nessa nova advocacia, o profissional do direito, ele tem que entender que ele entrega além de conteúdo jurídico. Ele tem que realmente entregar para o cliente um valor. É um conhecimento numa consulta, é como fazer um rapport no atendimento, é você deixar o cliente ser parte de tudo isso. Quando a gente elaborou o nosso livro, a gente tentou assim, fazer de uma maneira muito prática, coisas que nós fomos vivenciando, que nós fomos estudando e fazendo esse compilado. Por quê? Às vezes um rapport, um atendimento, é uma capacidade comportamental, é uma habilidade. Ok, eu vou ver na graduação, algumas faculdades têm matérias específicas, outras não, mas como o professor falou, até dos cursos que vão ser sorteados aí no final, é algo que eu sempre preciso agregar. Entra nessa minha melhoria contínua como ser humano, só que eu trago isso para dentro do meu escritório. Então eu tenho conhecimentos que são lá da minha vida. Olha, as pessoas falam que eu comunico bem, que o meu sorriso é maravilhoso. Então por que eu não vou sorrir para o meu cliente? Por que eu não vou encantar ele com o meu cliente? É uma mudança de mindset, é uma mudança de paradigma mesmo. É bem isso mesmo. Tá certinho. E vocês estão de parabéns, tá? Eu vou dar a abertura para vocês fazerem as considerações finais aqui. Só fazer um adendo aqui, vários alunos nossos atuais, né, aqui conosco, e ex-alunos também, o Bruninho está aqui. Sim, Bruno, a gente tem feito, inclusive hoje na faculdade nós temos programas direcionados para esse tipo de situação, do empreendedorismo jurídico, atendimento, se portar, como montar sua bela profissão, né? A Unic tem isso tudo, viu, Bruno? Dá aqui um obrigado aqui pro Eduardo, que foi nosso aluno, hoje é nosso presidente da OAB de Sinop, uma pessoa sensacional, ele, a esposa dele, a Carol, um grande abraço para vocês, tá? Eduardo, quero uma live aqui com você, viu? Nós vamos conversar. E vai ficar gravada essa daqui para o convite ficar gravado, né? Vai ficar gravado. Meninas, seguinte, ó, nós temos 2 minutos. Eu quero que vocês, só lembrando, aqueles que estão aqui, entre lá no perfil, do meu perfil, vê aquele folderzinho que eu coloquei ontem, aquele videozinho da chamada dessa live, indica alguém, e eu vou fazer o sorteio dos 3 cursos do Felipe Lima, tá? Como que é? Disciplina inabalável, imunidade emocional e técnicas de aprendizagens aceleradas. A gente vai fazer o sorteio de 20 desses cursos depois da live, tá bem? Meninas, falem aí, façam as suas considerações, como que a gente faz para comprar seu livro de novo e... eu não sei direito. Vamos lá. Amazon. Diz que uma profissão é nata a todos nós. Somos vendedores de alguma coisa. Podemos vender sonhos, sorrisos, serviços, produtos. Então, realmente, aí é uma habilidade para que todos nós também venhamos a desenvolver. Mas, assim, para a gente finalizar, a gente agradece o convite. A gente realmente é super fã. A gente tem uma admiração. Sábado passado passamos a manhã inteira juntos no evento maravilhoso para os nossos alunos, totalmente diferente. Todo mundo saiu realmente assim, sabe, com a energia. Meu Deus, olha só tudo, o que a gente fez. Então fica o nosso muito obrigada. A gente realmente vai continuar fazendo outros trabalhos em parceria. Quem gostou da live, gostou do conteúdo, eu vi muita gente comentando. Pessoal,
Nosso livro digital está sendo vendido por apenas R$ 9,90. É isso mesmo. Não é 1º de abril, é verdade. É só R$ 9,90. Gente, vocês vão estar na Amazon e depois de adquirir, vocês vão baixar o aplicativo do Kindle e vão ler no celular, no tablet, iPad, computador, qualquer mídia, dispositiva tecnológica, vocês vão ler esse nosso livro digital, 10 passos para iniciar a advocacia, feito com muito carinho e amor para vocês. E esperamos o feedback. Gente, a gente tem que sair, senão você não consegue salvar, professor. Vai